Bom, agora eu vou passar a bola aqui para a doutora Beatriz Kisses, fã das urnas eletrônicas, do TSE e do nosso querido STF. Só queria saber, o Rafael já foi embora? Ainda não. Ah, tá, porque eu quero tirar uma foto. Ah, claro, Bia, a bola está contigo. 20 minutinhos. Bom dia, pessoal. Falar dos desafios políticos, né, do momento são inúmeros, a gente está vivendo isso na pele. Um dos desafios é a gente se organizar. Nós não estamos acostumados a isso, né? Então, quando eu vejo assim, no sábado de manhã, as pessoas virem para cá assistir, a gente veio de Brasília, né? E o Olá, viemos de Brasília para estarmos aqui, outras pessoas de outros cantos do Brasil. Isso já é um desafio que a gente começa a superar, mas falta muito ainda. Como disse o Rafael, o lado de lá é muito organizado. Basta ver o que aconteceu com a morte da vereadora, né? No mesmo dia estava todo mundo na rua, pelo Brasil inteiro, fora do Brasil, né? aquela gritaria, aquela histeria, né? Como se não morressem 61 mil brasileiros por ano, né? E a imprensa, a mídia e a sociedade fosse silente. Então, eu vejo como uma organização um enorme desafio. E nesse momento, me pediram para falar aqui sobre a questão da urna eletrônica, do voto impresso, que eu hoje considero uma das causas mais importantes para a gente, tá? Eu quero, inclusive, cumprimentar ali, deixar um abraço muito grande para o Marcelo Reis, que está ali sentadinho assistindo, né? Uma salva de palmas para o Marcelo. O Marcelo, gente, eu conheci lá nos Gramados de Brasília, no Congresso, já naquela luta, e o Marcelo, que eu mal conhecia, eu vi ele andando com o Lobão para lá e para cá no Congresso, né? E a gente se encontrou nos Gramados, porque eu fazia parte de um grupo chamado Foro de Brasília, que era um grupo de juristas, lutando contra o Foro de São Paulo. Então nós tínhamos juízes, advogados, promotores nesse grupo. E a gente basicamente trabalhava fazendo peças, porque os juízes, promotores não podem aparecer, né, politicamente, não podem militar. Eu era procuradora do DF na época. E a gente começou então a fazer projetos de lei contra a corrupção. E conheci o Marcelo e ele me pediu um dia que eu representasse uma audiência pública sobre as urnas eletrônicas. A mim e a Cláudia Castro, que é também advogada, vice-presidente do Instituto Resgata Brasil, que eu presido. A Cláudia é minha amiga há mais de 30 anos, trabalhamos juntas no CERF, na consultoria jurídica. Bom, então o Marcelo nos pediu que o representássemos nessa audiência pública. E foi aí que eu tomei ciência das urnas eletrônicas, o que era isso, porque a gente é acostumado, né, a ir votar, que bom, agora não é mais papel, aperta o botãozinho. A gente, sem ter a consciência do que isso significa, a gente não vê o problema, né? Então, quando eu participei dessa audiência e eu ouvi as coisas que eu ouvi, eu fiquei em estado de choque. Eu vi assim, nossa, a gente não sabe para onde vai o nosso voto. A gente vai lá, o voto é obrigatório, mas a apuração é secreta. Então nós começamos a lutar pelo voto impresso, e foi uma luta hercúlea. E o Marcelo me convidou logo em seguida, eu me lembro que em fevereiro de 2015 eu estava em São Paulo, a gente se conheceu em novembro de 2014, nos Gramados do Congresso. Eu fui visitar a sede do Revoltados Online, o Marcelo me convidou, e eu fui até lá, eu, a Cláudia e meu filho, Samuel, que morava aqui em São Paulo. E o Marcelo me convidou, uma coisa que eu não esperava, para fazer parte do Revoltados Online. Doutora, quer fazer parte do Revoltados Online? Eu falei, meu Deus, será que mas Revoltados Online? Aí eu falei, vamos embora, né? Eu me lembro que nessa primeira audiência, na audiência pública, quando o Marcelo me pediu para representá-lo, eu falei, Cláudia, vamos comigo, pelo seguinte, eu sou procuradora, corregedora da Procuradoria, eu vou aparecer na TV dizendo que eu sou do Revoltados Online, eu não sei o impacto que isso vai causar. Agora você fala que você é do Revoltados e eu sento do seu lado como sua advogada. Todo bandido, porque vocês têm direito a um advogado. Então eu sei lá o que é esse Revoltados Online, eu não sabia ainda direito em novembro, né? Conheci o Marcelo, não sabia muito bem, mas esse nome causou um impacto. Mas eu posso ser advogada do Revoltados Online, isso não vai ter contra mim. E foi assim que aconteceu. A Cláudia falou como
Revoltados Online, eu como advogada do Revoltados Online. Mas em fevereiro, eu já tinha tido a oportunidade de conviver mais com o Marcelo, lutar junto com ele ali pelos corredores do Congresso. Quando ele me convidou, eu fiquei muito feliz, né? E eu, a Cláudia e o Samuel, meu filho, entramos naquele momento no Revoltados Online, gravamos um vídeo, o Marcelo colocou nas redes, e foi assim que o Brasil passou a me conhecer. Foi graças ao Marcelo Reis, ele é o responsável por isso, ou o irresponsável, eu não sei, mas foi ele, tá? Então, ele me pedia, doutora, grava um vídeo sobre isso, toda a questão jurídica ele me pedia para falar. E uma das questões que já naquele momento eu considerei muito importante foi a questão do voto impresso. Daí eu fiquei conhecendo o Dalma Corsini, Thomas Corotai, outras pessoas que lutam tanto por essa questão do voto impresso, Cláudio Tonelli. E fui, né, o Dalma me convidou para ir a Miami, né, participar de um conclave que haveria lá. Só que quando nós chegamos em Miami, eu e a Cláudia fomos, não houve o tal conclave. Parece que os venezuelanos que iriam ter que falar ficaram com medo, porque as famílias começaram a sofrer uma certa ameaça. Então, eles não compareceram, não houve o tal conclave, mas eu falei, eu não vou perder essa viagem. A gente nunca perde uma viagem a Miami, né? Mas eu pensei, eu vou fazer disso um evento político, porque esse foi o meu fim, o meu objetivo de estar aqui. Então, eu fui conhecer, tinha um jornalista espanhol que estava lançando um livro sobre a fraude nas urnas. Então, nós fomos ao lançamento do livro dele, foi incrível, eu vi coisas assim, absurdas, que realmente ratificavam todas as impressões que a gente já tinha. E fui conhecer um bairro cubano em Miami. E lá, eu aproveitei, um restaurante muito famoso que tem lá, Versailles, e eu aproveitei para conversar com os cubanos, que eram todos foragidos, e eu vi que eles tinham muito medo. Mesmo estando, muitos deles há 40 anos nos Estados Unidos, mas eles tinham família ainda em Cuba, e eles diziam, aqui nós somos vigiados o tempo inteiro por cubanos revolucionários. E eu acabei de ler aqui no Facebook do professor Olavo, ele postou que a suprema covardia era o medo de ter medo, né? E muitas vezes a gente tem até medo de ter medo. Então a gente se recolhe para a gente se sentir protegido, né? Entrar numa redoma que a gente imagina que ali a gente esteja protegido. Mas então eu participei, ouvi os cubanos e fui ficando cada vez mais impressionada com a história daquelas pessoas. Eu falei, eu preciso lutar por esse voto impresso, assim como eu preciso lutar pelo impeachment, eu preciso lutar contra o Foro de São Paulo. Gente, era tanta luta, né, que quando eu vi, eu fui parar na CPI dos crimes cibernéticos como uma criminosa cibernética. Tá? Eu fui convocada pelo João Willis, né, o meu querido amigo. Me convocou, junto com o Marcelo Reis, que também foi convocado, mas eu achei interessante que ele convocou o MBL, o Revoltados Online, do qual eu fazia parte, e a Beatriz Kisses. Então, não bastava eu ser Revoltados Online, eu já fui convocada como pessoa física, né? E lá eu ouvi que os meus vídeos, eles eram um atentado à democracia. Os meus vídeos, eles inspiravam ódio e ofendiam as mulheres. Agora é interessante que o João Willis não compareceu a essa sessão, apesar de ter sido o autor da convocação. Ele mandou aquela Alice Portugal, uma deputada do PCdoB, para ir lá pedir que os meus vídeos criminosos fossem retirados da rede. Ela queria que a CPI dos crimes cibernéticos do Congresso determinasse a retirada dos meus vídeos da rede. Olha que coisa, gente, o grau de censura, o grau de loucura e psicopatia desse povo. Só que ela tomou uma invertida, que ela está até hoje procurando rumo de casa, né? Porque ela, eu falei para ela, né? Eu estava falando, eu sou advogada, sou mãe, também sou, falei, pois é, deputada, e eu acho que, eu gostaria que a rede, né, eu acho que a rede é o espaço livre para que todo mundo possa colocar as suas ideias que são opostas às minhas, só que ela começou a interromper, dizer que os meus vídeos ofendiam as mulheres, e eu falei para ela, sabe o PCdoB? Ela falou, sou com muito orgulho. Eu falei, é seu direito, deputada, se ter orgulho de ser do PCdoB.
E é meu direito sentir orgulho de saber que meus vídeos ofendem alguém que seja do PCdoB. Então, nessa hora, ele enlouqueceu, a plateia começou a bater palma, Bia, e encerrou a CPI com a retirada, começaram a aparecer pichulecos, o Marcelo começou a distribuir pichuleco, e a CPI do crime cibernético nesse dia terminou assim, todo mundo gritando, aplaudindo, distribuindo pichulecos, e daí foi, realmente ela saiu de lá com o rabinho entre as pernas. Mas o que interessa, gente, é que é tanta história já vivida, e quando a gente conseguiu aprovar a lei do voto impresso, nós achamos que havíamos vencido essa batalha. E aí o Revoltados Online teve que entrar de novo, né, em cena, quando eu vi que o Rodrigo Maia estava apresentando um projeto de reforma política para que o voto impresso fosse acontecer somente em 2022. Quando eu vi isso, eu estava dentro do plenário ali, com os deputados, eu vi que isso estava acontecendo, né? Eu estava ali como guardiã do voto impresso, lutando por isso, né? E ele chegou com essa proposta de somente em 2022. Eu comecei a conversar com o deputado, mas que isso? Por que vocês vão votar isso? É um absurdo, tem a PEC do voto impresso, como é que vocês vão votar só para 2022? Nós estamos em 2015. Aí os deputados diziam para mim, não, é porque o TSE disse que não tem condição de cumprir o voto impresso em 2018, eles não têm tempo, não têm condição para isso. Aí eu olhava para eles e falava assim, o TSE é do Toffoli? O TSE é do Toffoli está dizendo isso para vocês e vocês vão acreditar no TSE do Toffoli? Eu fui ficando muito brava. E sabe o que eu fazia? Eu usava a minha arma. Eu peguei o meu celular, na época eu estava no Revoltados Online, nós tínhamos naquela época 1.300.000, mais ou menos, seguidores, né? Pra vocês terem uma noção, a página do MBL tinha 250 mil pessoas, a do Revoltados tinha 1.300.000, não é à toa que a página do Revoltados foi retirada do ar, até hoje o Marcelo não conseguiu trazer de volta. Eu peguei o meu celular, abri na página do Revoltados Online, né, e mostrava para os deputados, falava assim, olha aqui, ó, tem 1.300.000 pessoas me assistindo agora, e eu vou dizer que você, filmava o deputado, você está traindo o povo, querendo ir contra o voto impresso, tá? Aí ele, não, peraí, não faz assim. Eu sei que nessa história, Feliciano, que foi um dos que eu ameacei, ele correu na bancada, e aí tinha também outras pessoas articulando, o Luiz Felipe, várias pessoas entrando em contato com o Eduardo Cunha, uma rede se montou naquele dia, e nós conseguimos então que ele apresentasse uma emenda para que fosse a partir de 2018, ele queria, foi o máximo que eu consegui, 2018, 2016 não vai dar, eu sei, tá bom, são as eleições presidenciais, tá bom. Então, depois disso, a Dilma ainda vetou, e nós conseguimos que o Congresso, com uma maioria de 71%, derrubasse o veto. E eu estava acampada um mês na frente do Congresso, e nesse dia, dentro do plenário, eu estava durante a votação, e na saída, eu voltei para o acampamento e nós fomos comemorar. E o deputado Sóstenes, que nos ajudou muito, foi lá, comemorou com a gente, o Francisquini. Então a gente falou assim, nossa, é cada batalha, né? Quando você pensa que ganhou, que você não leva. E agora, para nossa surpresa já, a gente foi vendo que o TSE foi descumprindo ao longo do tempo a lei do voto impresso e se recusa sistematicamente a cumprir. Nós, eu, a Cláudia, pelo Instituto Resgata Brasil e fora muitos outros brasileiros engajados, nunca paramos de lutar por essa causa. Nós entramos com representações no TSE, participamos dessas audiências, esses testes, eu estava sempre lá junto, né, acompanhando os professores, os técnicos, eu não entendo nada de informática, mas o professor Diego Aranha, o professor Pedro, da UNB, vários outros, participando dos testes e invariavelmente quebrando a barreira de segurança do TSE. Eu estive lá conversando com o José Janino, que é o secretário do TSE há décadas, ele está lá há 30 anos, ele é aposentado, depois de aposentado ele foi nomeado, ele continua lá, agora nomeado como aposentado, continua como chefe da informática lá, e para mim essa é a pessoa que é responsável, porque os ministros chegam lá e eles não sabem como é que funciona, tá? Mas eles são convencidos pela equipe do TSE que a urna eletrônica brasileira é a 8ª maravilha do mundo. Então, o azar dos Estados Unidos, do Japão, da Suíça, da Alemanha, é que eles não têm um gênio como José Janino, que conseguiu desenvolver o único sistema no mundo que é a prova de qualquer fraude, que é a prova de qualquer ataque. É o único. Eles não têm o José Janino.
E eu sempre ouvi dizer também que nós brasileiros tínhamos que ter orgulho do nosso sistema eletrônico de votação, que era o melhor do mundo, o nosso sistema eleitoral. Alguém aqui acredita, eu quero saber, alguém aqui acredita nas urnas eletrônicas? Levanta a mão, por favor. Ninguém. Gente, vocês são muito esquisitos. Uma coisa tão boa, né? Eu acho que de repente eu posso levantar aqui para fazer uma diferencial. Pode ser que dá para você mostrar o sovaco para você cabeludo e pintado de roxo? Se for, tá tudo certo. Bom. Eu já tô morrendo. Já se incorporei aqui no negócio. Mas, enfim, eles querem nos convencer. E aí, o que aconteceu? Eles sistematicamente descumprem a lei, apesar de a gente ter entrado com várias medidas no TSE e em outros locais. E, inclusive, nós entramos com medida judicial pelo Instituto Resgate Brasil, entramos com a ação civil pública, o procurador lá do Mato Grosso do Sul, Felipe Mendes, pelo Instituto também Pátria Livre, de advogados, do qual também faz parte, entrou com a ação civil pública no Mato Grosso do Sul. Então foram várias ações populares. Quando o TSE começou a ver que estava sendo encurralado, juridicamente, né, porque ele está descumprindo a lei, embora diga, jure que está cumprindo com 5%, eles chegam a ter o requinte de dizer que não, 5% a gente está cumprindo a lei porque a lei não fala que tem que ser 100%, a lei não fala o número, né, a quantidade de votos tem que ser impressa. Eu falei, não, nem precisa, né? Mas a lei, ela fala que o processo eleitoral só se completa quando o eleitor vai lá, aperta o botão, escolhendo o seu candidato que aparece na tela, ele confirma, e daí ele olha uma urnazinha que tem ao lado, protegida, tá? Ele não tem acesso ao voto impresso, ele olha, vê se aquilo que está impresso confere com o que está na tela, ele confirma e o papel cai na urna. Então está escrito na lei que o processo eleitoral só se completa com isso. Precisa dizer que são todas as urnas? Precisa dizer que são 50, 70, 80? Não. Se eu votar e não tiver isso, o processo eleitoral não está completo. Então é evidente que tem que ser 100% das urnas. Bom, mas eles juram que estão cumprindo com 5%. Como eles começaram a ser acuados, até por dentro do judiciário, o que eles resolveram? Arrumar uma ADI. Então a Procuradora-Geral da República, do nada, num país em que morrem 61.000 pessoas por ano assassinadas, num país em que a corrupção, o nível de corrupção dele é inimaginável e que não acontece em nenhum outro país do mundo, o que ela achou que é inconstitucional? O voto impresso. É isso que é inconstitucional. Então, gente, quando você vê uma coisa dessa, né, dá vontade de você comprar uma passagem e ir embora. Você fala, meu Deus, todas as instituições estão completamente tomadas. Mas acontece que tem uma coisa, sabe? O mal dizia que vence a batalha quem luta mais 5 minutos. Então, eu não vou desistir. Às vezes dá vontade, sim, de largar tudo e ir embora. Mas aí eu durmo, eu tomo um cardenalzinho, né? Eu vou dormir e no dia seguinte eu acordo com mais sede de luta, mais fome para brigar, tá? Todo mundo aqui tem os seus momentos de desespero e de desânimo. Tenho certeza que todos nós temos. Mas é importante que nesses momentos a gente pare, descanse, respire e no dia seguinte a gente volte com força total, porque nós não podemos desistir. Então eu quero dizer para vocês que eu consegui, nós, né, no Instituto Resgate Brasil, a gente conseguiu uma coisa que a gente não imaginava conseguir. Porque eu fui atrás de partidos políticos tentando uma procuração para, como advogada do partido, entrar com um pedido de amicus curiae na ADIM. Ou seja, amicus curiae é alguém que a corte considera que tem capacidade de ajudar no julgamento da causa, né, de esclarecer. Então, como não consegui os partidos políticos, agora eu consegui até o PRP, preciso dizer que o PRP me passou essa procuração. Mas antes disso, eu e a Cláudia vendo que estava difícil, nós entramos pelo nosso Instituto Resgate Brasil, que é uma das pessoas pela Constituição, né, que são associações de âmbito nacional, que podem pleitear esse papel. Então nós pedimos, e para minha surpresa total, o relator, que é o ministro Gilmar Mendes, acatou o nosso ingresso como amicus curiae. Eu fiquei até em estado de choque quando eu vi, porque eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que sustentar no Supremo, né? Então, já estou agora, o próximo passo vai ser esse, estar lá no Supremo Tribunal Federal, né, defendendo o voto impresso, enquanto a Procuradora-Geral vai atacar o voto impresso.
enquanto outras pessoas irão atacar o voto impresso, eu vou estar lá, felizmente, podendo usar esse palanque, esse palco, para que o Brasil inteiro, aquelas pessoas que não sabem, que ainda acreditam nas urnas, que ainda são inocentes, tá? Não estão a par, porque acreditam na máquina, acostumaram, fazem operações bancárias pelo celular, então acreditam que a máquina é segura, acham que o papel é uma coisa obsoleta. Existem muitos brasileiros que pensam assim, tá? Então eu vou poder usar esse espaço, né, para poder falar para o Brasil inteiro o que é a urna eletrônica sem o voto impresso. Porque a tese deles é que o voto impresso ele fere o sigilo da urna, como se ele viola o sigilo do voto ao qual o eleitor tem direito. Eu digo o seguinte, o sigilo do voto ele é uma garantia para o eleitor, ele não pode ser usado contra o eleitor, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você não vai levar o seu voto para casa, para mostrar para alguém, esse voto vai cair numa urna, e ele vai servir para conferir depois o resultado do boletim de urna, o BU, e o que está ali, caso seja necessário, caso alguém peça recontagem, é só para isso. E eu fico pensando, ao invés de TSE gastar a fortuna que ele gasta com propaganda para convencer o eleitor que a urna eletrônica é segura, por que ele não usou esse dinheiro para comprar as impressoras? Seria muito mais barato. Então, a razão, o motivo pelo qual eles não querem de jeito nenhum voto impresso, já é motivo suficiente para a gente desconfiar da urna eletrônica. E aí o que acontece? O sigilo, o sigilo do voto é inviolável? É verdade. Tá lá na Constituição. Só que a urna eletrônica ela não fere isso, porque a eleição ela é dividida em fases. Então, quando você entra na cabine e vota, é secreto. Mas o que eles estão elevando esse sigilo para o momento seguinte, que é o momento da apuração. E isso é um absurdo. A apuração ela tem que ser pública e transparente. Como é que acontece sem o voto impresso? Você recebe um BU, só que o BU ele traz um resultado do que se passou dentro da urna. Então, naquele momento, antes da impressão do BU, a fraude acontece nessa hora, no sigilo da urna, dentro do sistema. Ninguém tem acesso a esse sistema. Não adianta o TSE dizer que os fiscais podem fiscalizar. Fiscalizar o quê? Se você não tem como penetrar no segredo da urna. O que você vai fiscalizar? O Felipe Mendes, ele numa audiência pública no Senado, ele deu esse exemplo, ele foi muito feliz no exemplo. É como se numa eleição para síndico de um condomínio, ele pegasse o resultado ali, pegasse os votos, levasse para casa e voltasse de volta ali dizendo, gente, olha, eu fui eleito, tá? E todo mundo tem que aceitar. Falou, nem um condomínio de prédio aceitaria uma apuração dessa. Que dirá uma eleição para presidente, para senador, para governador, para deputado? Isso é uma vergonha. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, é um desafio para cada um de nós espalhar para todas as pessoas que a gente conhece, tá? Essa vulnerabilidade da urna eletrônica, porque ainda existem muitas pessoas que acreditam. O meu filho, que tem 30 anos, Samuel, engenheiro mecatrônico, ele está falando, mãe, no trabalho eu pergunto para as pessoas, personalidade, você confia na urna? Confia, legal. Tá? Então, ele fala assim, as pessoas não têm noção, porque acreditar que a máquina é legal, é boa e funciona. Então, a gente precisa falar para as pessoas, mostrar que a urna é vulnerável e fazer com que ela, você não precisa comprovar que houve fraude, porque algumas pessoas vão ficar resistentes a essa ideia. Dizer, a Dilma foi fraudada, não interessa agora. Você tem que pensar só o seguinte, você tem direito à dúvida, você como eleitor, você tem que ter direito à dúvida. E se você não pode ter a conferência do seu voto, isso já é um problema. Tá? Se você ficar em dúvida, será que o meu voto chegou lá do jeito que eu votei? O voto impresso ele possibilita que se faça essa checagem. Sem o voto impresso não tem como auditar. Então, o simples fato das urnas serem inauditáveis, e já houve auditoria que comprovou exatamente isso, concluiu que as urnas são inauditáveis. O tal do José Janine é tão cara de pau que ele afirma para todo mundo que nunca se comprovou uma fraude na urna eletrônica. Ele fala, claro que não tem como comprovar. Eis o problema. Se você não tem como comprovar, nunca vai comprovar. Mas eles também não conseguem comprovar que a urna ela é totalmente inviolável. É impossível também comprovar isso se não há auditagem. Tá? Então é isso que a gente precisa levar para as pessoas. É um desafio.
porque muitas pessoas não estão interessadas. Existe hoje um movimento muito grande no Brasil para que não se vote. As pessoas falam assim, olha, se não tiver voto impresso, eu não vou votar. Se vocês fizerem isso, se as pessoas fizerem isso, o que vai acontecer é que eles irão votar. Eles irão. E nós estaremos entregando o ouro ao bandido. Nós vamos facilitar o jogo ao inimigo. Nós vamos sair de campo e deixar que eles façam, que eles joguem sozinhos. Então, outro desafio, gente, é fazer com que as pessoas vão sim votar. Que todo mundo vá votar. Vamos dificultar ao máximo o jogo para o inimigo. E nós vamos buscar alternativas. Nós vamos buscar alternativas. Eu vou continuar lutando, tá? Pelo voto impresso até o último dia. E, inclusive, se chegar à conclusão que não mais dá tempo para fazer o voto impresso, não dá mais tempo de licitar a urna, impressora, não dá mais tempo, então nós queremos um velho e bom voto no papel. Não porque a gente queira voto no papel, mas porque a gente quer transparência. E se o TSE não é capaz de nos assegurar a publicidade do voto e a transparência, então vamos para o voto no papel. Eu nunca tive esse discurso porque sei que não existe a menor vontade política para o voto no papel, de nenhuma parte, nem do parlamento, nem do ministro-presidente do TSE, que já falou para mim, não vai ter voto no papel de jeito nenhum, tá? Mas então, eu sempre briguei pelo voto impresso, que é o que a lei nos garantia. Mas em último caso, o que eu quero não é o voto impresso, ou o que eu quero é transparência. Então, qual é o meio possível agora para a transparência? É o voto no papel, vamos para ele. Então, assim, gente, vamos sair com essa missão. Eu queria pedir isso para vocês. A nossa missão é espalhar, primeiro, fazer com que as pessoas vão votar. Não desistam de votar. Não vamos facilitar o jogo do inimigo, viu, Marcelo Mendes? E a outra missão é convencer as pessoas, seu vizinho, o taxista, o motorista, todo mundo com quem você falar, tá? Que a urna eletrônica, sem o voto impresso, ela não é confiável. A gente precisa lutar pelo voto impresso. Mas se não conseguir, a gente tem que lutar pelo voto no papel. E em último caso, a gente tem que votar de qualquer jeito. E a gente vai encontrar alguma saída para dificultar sempre o jogo para eles. Tá bom, gente? Obrigada pela paciência de novo. Chegou um presentinho aqui do Marcelo para você. Eu tenho um desse na minha mala, assim, do lado de fora da minha malinha. Eu só viajo com isso, quer dizer, na minha mala o mundo já está preso. Falta a gente conseguir, né, agora. Aproveitando que você já está com esse cidadão em mãos, num dos grampos telefônicos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele falou, se eu não me engano, ele estava falando com a Dilma, que nós temos um STF totalmente acovardado. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que aconteceu. Ontem, né? Anteontem, e que eu acho que indignou todos nós, né? Eu nunca vi as pessoas tão indignadas, falando sério. Nem mesmo na época do impeachment. Eu nunca vi as pessoas tão indignadas. A indignação é tamanha que grupos de juízes, promotores, procuradores, grupos de WhatsApp, que eles são proibidos de atividade na militância, né? Estão assim, estão conversando assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Nós, juízes, estamos fazendo a nossa parte, estamos trabalhando, isso os juízes decentes, bem, né? E aqueles 11 palhaços lá, aqueles moleques, como eles chamam, estão destruindo todo o nosso trabalho, né? E as pessoas estão falando, nossa, mas que absurdo, né? E você vê nas redes sociais, né, a indignação do povo. E é isso, a gente tem que estar indignado. Eu falei do Marcelo que estava indignado. Ele, não, doutora, a senhora está revoltada. Isso, desculpa, revoltada on e offline, tá? E nós não podemos perder essa indignação, gente. A nossa indignação, ela tem que ser maior e mais forte do que o nosso desânimo, tá? Antes do julgamento, eu e um grupo de advogados independentes, algumas instituições, nós entramos com uma representação da Procuradoria da República, pedindo que a Raquel Dodge fosse lá afirmar que aquele habeas corpus não poderia nem ter sido reconhecido. Não tinha sequer os requisitos para ser conhecido. Por quê? Porque o habeas corpus, vou falar rapidinho que ele pode ser preventivo, que é quando a pessoa ainda não está presa, ou repressivo, quando a pessoa já está presa. Só que o preventivo, ele depende de uma coisa, que é a ordem de prisão. Se não existe ordem de prisão, não existe ameaça à liberdade. E o TRF4 não fez ordem de prisão, nem julgou os embargos de declaração. Então, os advogados do Lula, eles usam todo o tempo
para recorrer lá em Curitiba, sempre fazem no último dia, mas nos tribunais superiores eles vão antes do prazo, né? Então, o que acontece? Não havia ainda ato coator, não havia autoridade coatora, não existe habeas corpus sem identificar quem é a autoridade coatora. Quem é? É o Sérgio Moro? É o TRF4? É o STJ? Quem é a autoridade coatora? Não tinha. Então, nós fizemos essa representação, até gravei vídeos explicando isso, e a Raquel Dodge, não sei se também impressionada, porque a gente tinha dito que a participação dela antes no parecer tinha sido rasa, a gente colocou isso na peça, não sei se talvez impressionada, pressionada, ela pregou exatamente isso da tribuna, que o HC nem poderia ser conhecido, e se conhecido deveria ser negado. Mas o STF, ele fez uma manobra absolutamente impensável, digo assim, a gente não consegue antever, porque é uma coisa que não tem previsão em lugar nenhum, nem na lei, nem na Constituição, nem na jurisprudência. Então, você não consegue saber o que eles vão criar, você só sabe que eles vão fazer uma sacanagem. Isso a gente pode saber. E eu digo uma coisa para vocês, eu quero dizer uma coisa aqui, está sendo filmado, isso vai sair, eu vou dizer isso para vocês. Não confiem em nenhum dos homens togados. Porque eu vejo pessoas aí, o ministro Barroso arrasou, foi lá, falou pro Gilmar. O ministro Barroso é agente da nova ordem mundial. Tá? Ele é a pessoa que está lá a serviço de uma pauta, como o Rafael falou, que é essa pauta internacional, da esquerda internacional. Só que lá no Supremo eles fazem rodízio de maldade. Quando está todo mundo atacando um ministro, esse aqui, esse é suspeito, esse não pode, igual o Toffoli, né? Ele pega e começa a votar de forma brilhante, de forma isenta, até contra o PT. Aí todo mundo, nossa, então o Toffoli, nossa, então agora ele se emendou. Aí vem outro, que nem o Barroso fez no regimento interno da Câmara na época do impeachment, que ele leu o regimento até a vírgula, ele não leu o que tinha depois de dizer tudo que ele disse antes. Então ele omitiu parte do regimento que faria cair por terra a tese deles de interferirem, né, no andamento do impeachment na Câmara, tá? Então não acreditem em ninguém, nenhum deles, ali eles fazem rodízio de maldade, tá? Aí voltando para o que eles fizeram, que foi uma maldade, eles inventaram uma tese absurda, né, de conceder, a Carminho você falou, o habeas corpus é um remédio, é uma garantia tão importante que até quando ele não é cabível, a gente tem que dar. Mas nunca fizeram isso para ninguém, só para o Lula. Até quando ele não é cabível, ele tem que caber. Né? Ela falou isso, tá certo? Então tá sacaram aí uma cautelar, porque o ministro tinha que viajar. Quem está interessado que o ministro Marco Aurélio tem que viajar para o Rio, tem que embarcar às 7h40, porque ele tem que tomar assento num conselho de direito de trabalho? Quem aqui está interessado nisso? Alguém aqui está interessado nisso? Nós estamos interessados em ver esse habeas corpus julgado e denegada essa ordem, que é a única coisa decente para se fazer. Mas então o Supremo, o ministro Marco Aurélio andou reclamando, viu gente? Eu li umas entrevistas dele, estou sendo crucificado, porque tem que ser crucificado mesmo. Não é? Tem que ser crucificado. E todos eles participaram desse teatrinho, todos. Os que votaram contra, os que votaram a favor, todos participam de um teatro. Hoje o STF é o circo dos horrores. Atualmente o palhaço do circo é o Gilmar. Porque tem gente mais inteligente do que ele, que consegue fazer com que ele seja o palhaço do circo que ele ajudou a montar. Mas não acreditem que tem ali gente melhor do que o Gilmar, não. Não acreditem que o Gilmar é o pior deles. Não acredito. Tá? Então nós temos essa missão também de pressionar. Nós temos que estar nas ruas, porque eu vou dizer para vocês uma coisa, hoje nós estamos muito mais próximos da Venezuela do que nós estávamos. E como foi que a Venezuela, o país mais rico da América Latina, chegou a ficar onde está? Os venezuelanos não acreditavam, que comunismo, que isso, que aquilo, imagina. Isso não vai acontecer. Aconteceu com o nosso vizinho. Está perto de acontecer aqui. Porque hoje nós vivemos a pior das ditaduras, a ditadura do Judiciário, a ditadura do Supremo Tribunal Federal. Então agora está na hora do povo se unir e para as ruas muito mais do que no impeachment, como diz o professor Olavo, não sair até conseguir o que quer. E sabe o que nós queremos? Não é só a cadeia do Lula. Nós temos que pedir a destituição de todos os ministros do Supremo. Todos. Nós temos que pedir a destituição. Nós temos que ir para a rua pedir isso. Tá? Porque o Supremo chegou a um ponto que não tem credibilidade alguma.
Como é que você pode ter uma Suprema Corte que não gosta de credibilidade? Acabou. Acaba a República quando isso acontece. Bom, e eu espero que, falando tudo isso aqui, sendo filmado, se algo acontecer, que o Supremo tenha a mesma benevolência comigo a me dar um habeas corpus também. Obrigado.